Saudações, pessoal. Estão escutando os passarinhos lá fora? Espero que sim. Essa é minha cara de amassada porque já são 5 da manhã, já tá claro lá fora, os pássaros já estão cantando e eu não consegui dormir ainda. Isso é desesperador, gente. Me abraça. Foi difícil. E eu sei, alunos queridos, que eu estou em dívida com vocês porque eu prometo um monte de conteúdo. Eu fiz esse canal para que vocês tivessem um monte de material de apoio e esse material não tá acontecendo. Só tem coisa de joguinho, só tem coisa de política e vocês ficam aí. Mas cá estou eu aqui para trazer algumas curiosidades relacionadas ao texto que foi recomendação de leitura dessa semana de alguns de vocês, não de todos. Talvez vocês não tenham recebido ou talvez vocês já tenham até lido isso aqui comigo. E eu vou registrar aqui algumas curiosidades que eu achei legais mencionar. Não quero usar tempo da aula para ficar falando sobre isso, para ficar mostrando essas coisas, mas eu quero que fique registrado aqui para que um dia, se vocês quiserem ler o texto novamente, se vocês quiserem acessar lembranças da leitura desse texto, que fique aqui registrado. Ok? Então vai ser um negócio super aleatório, eu vou falar conforme vem. E eu até separei umas coisas aqui que eu quero que vocês vejam a título de curiosidade do que eu vou mencionar mesmo. Tá? Primeiramente, a origem da palavra Volkswagen. Eu espero que vocês não saibam para que seja legal, né? Se vocês souberem, tudo bem. Se eu já tiver falado, também tudo bem. Volkswagen é carro do povo, carros do povo, né? Olha que engraçado, é uma montadora alemã e o alemão e o inglês eles têm raízes em comum, eles têm um ancestral em comum ali. Né? Então, por exemplo, da mesma raiz que saiu good, que é bom, saiu guten, que é bom. Então, da mesma raiz que saiu morning, manhã, saiu morgen. Eu não sei pronunciar bem a parte do alemão, mas good morning para guten morgen, né? De thanks para dank. É muito próximo o negócio. Não é tão parecido quanto o espanhol e o português, por exemplo, mas dá a impressão que se você falar meio errado em inglês lá, um alemão vai conseguir entender alguma coisa, talvez, se vocês dois quiserem muito se comunicar. Portanto, a palavra Volks, que é alemã, ela tem um equivalente em inglês que é a palavra folk, que é povo. Né? Quem nunca viu a Lilica e o... presuntinho, aqueles Tiny Toons lá, falando That's all folks, né? That's all folks, por hoje é só, pessoal. Folk é povo. E olha que engraçado, quando a gente fala de lore, né? Tem muita gente que joga jogos da Blizzard e falam, os jogos o WoW tem a melhor lore do mundo. O que o jogador ele quer dizer quando ele fala que a lore é sensacional? A história, né? O que é lore? É um conjunto de tradições, um conjunto de histórias típicas de determinado povo que é passado da forma tradicional, não através de livros, mas antigamente era em torno da fogueira, aquelas histórias que eram contadas de pai para filho. Então tem muito de cultura ligada a isso, né? E se você somar essas duas palavras, se você colocar folk, que é povo, e lore, que é essa história, você tem o folklore, que gerou a nossa palavra folclore, que é a história do povo. Que tem muitas crenças tradicionais, muitos costumes, uma série de coisas. A nossa folklore aqui tem Saci Pererê, tem Mula Sem Cabeça, e a gente fica tirando sarro dizendo que é uma porcaria, mas ela é muito rica, ela é muito legal. Se você comparar o nosso folklore escrito, né, a compilação do nosso folclore com a de outros lugares do mundo, a nossa é legal sim, ela é bem legal. Algumas culturas elas enfeitam tanto que você acha que todas elas sempre foram muito ricas e na verdade não, na verdade elas são enfeitadas. Enfim, não estamos aqui para falar de folclore, estamos aqui para falar de fuscas. O que a gente teve de legal? E a palavra wagon. A gente tem a gente fala isso daqui Wagen, né? Volkswagen. A palavra wagon em inglês, que é equivalente à alemã, ela significava originalmente carroça e depois ela passou a representar esses carros com formato de carroça, esses carros maiores aqui, wagon. E eu briso demais, eu acho muito legal a maneira como as palavras elas atravessam fronteiras e elas passam para outros países e originam outras palavras. Então essa palavra wagon, ela foi para o Japão e gerou o wagon. E essa palavra, wagonsha,
wagoncha, sempre me soou muito engraçado, porque o wagon é carro e chá também é carro. Então, o wagoncha para mim soa algo como carro, o que é uma coisa muito engraçada. E eles usam esse wagon para o tamanho do carro, né, para esse formato de carroça onde você carrega bastante coisa. Se você tirar esse wagon, simplesmente só sobra o kuruma. O chá passa a se pronunciar kuruma, e aí ele é o carro menor. Japonês é muito legal, vamos colocar aqui. Se você, se você colocar a palavra jiten, que é a própria rotação, vai dar um carro que gira, que anda, que se move com o seu próprio giro. Entendeu alguma coisa? Não? Tudo bem. Mas isso é uma jitensha. E se você colocar eletricidade, essa é a palavra para eletricidade, den, você vai ter um densha. Isso é um trem, ok? Né? E logo a mesma origem nórdica que fez o wagon e fez o wagon gerou esse wagoncha e o nome da Volkswagen. Meu Deus, quanta informação inútil. Vamos continuar. Depois, aqui ao longo da leitura, a gente teve palavras como automóvel e como essa palavra gera erros. Automóvel. E é muito natural que você erre essa palavra aqui, porque, bom, venham aqui no The Free Dictionary. Se um dia vocês estiverem com preguiça daquela leitura mecânica do Google, venham aqui no The Free Dictionary que você vai ter uma pronúncia um pouco mais humanizada. E aí você ainda tem duas bandeirinhas que mostram como é a pronúncia americana e a britânica. Esse site é muito bom. Então, se você clicar na bandeirinha americana, você vai descobrir que lá eles falam algo parecido com mobile. Estão escutando aí? É porque estou sem fone. Ó. Mobile. Ele deve ter falado alguma coisa parecida com mobile. E lá na Inglaterra, né, no inglês britânico, não é mobile, é mobile. Entenderam? Então lá eles falam mobile. Mobile phone, depende muito. E aí, quando você vem para essa palavra aqui, né, você fica em dúvida, será que é automobile ou automobile? Nenhum dos dois, automobile. E isso prova, nos dois países, automobile, isso prova que, assim, o inglês realmente não dá, se você não tiver contato anterior com a palavra, se você não tiver uma experiência anterior com a palavra, pela lógica, pela simples exposição das letras, é impossível você saber como se pronuncia corretamente, não é o idioma fonético, né? Então lembre-se, automobile, Playmobil, pensem aí que vocês não vão errar. Meu Deus, cara, como minhas piadas são velhas, idosas. Enfim, vocês nem sabem o que é Playmobil. Vamos lá. Teve outras coisas interessantes aqui, como aqui eles mencionaram os Baby Boomers. O que são os Baby Boomers? Boom é quando algo cresce muito rápido. A Baby Boom Generation foi aquela geração que veio logo após a Segunda Guerra Mundial. Então você teve uma repressão durante o período de guerra que estava todo mundo com muito medo, ninguém estava tendo filho. Aliás, os soldados não podiam fazer filho porque estavam na guerra mesmo. Os que ficavam estavam muito preocupados com o futuro do país, ninguém estava querendo aumentar a família naquela época. Depois que acabou a guerra, os Estados Unidos não só estava seguro finalmente, mas estava muito rico. Os caras ganharam muito dinheiro durante a Segunda Guerra Mundial. Eles venderam armamentos para os dois lados, venderam tecnologia para os dois lados, morreu pouquíssima gente, emprestaram dinheiro para todo mundo que tinha que reconstruir as coisas. Então o Plano Marshall enriqueceu ainda mais os Estados Unidos. Então, assim, a economia lá, a indústria estava deslanchando. E olha que legal. Eles finalmente tinham paz, segurança, eles tinham muita grana, e aí as famílias começaram a expandir loucamente, porque elas precisavam de filhos para trabalhar em todo aquele monte de terra que eles tinham. Essa foi a geração Baby Boomers, quando nasceu uma pancada de gente que agora está todo um monte de velho, e a gente não sabe como que vai pagar a aposentadoria deles. Esses são os Baby Boomers. Depois deles veio a geração... Isso aqui durou até mais ou menos uns 1960. Aí de 60 a 80 foram... Não, de 60 a 80 foi a geração X. A década de 90 Y. E agora a gente tem os Millennials que já cresceram dentro da internet. Talvez seja informação velha para você. E se for nova, que bom, que legal que você descobriu isso agora. O que nós temos a respeito do carro aqui? A gente teve uns vocabulários interessantes do tipo
This model kept the same basic shape. Esse modelo manteve o mesmo formato básico, but had a more modern look. Não, não era aqui que eu queria. Calma aí. Ok. This model had a flatter top. É isso aqui que eu estava procurando. This model had a flatter top. O que significa um flatter top? É uma parte de cima mais plana, né? Porque flat, o que é um flat? Horas é um apartamento, sim. Mas por que esse apartamento chama flat? Talvez pelo formato dele, né? Porque ele é longo, ele é grandão, mas se você olhar o formato dele isolado de todo o prédio, ele é um negócio meio achatado. Se você pegar esse flat e colocar aqui um tire, não, isso eu tirei. Se você colocar um tire, você vai descobrir que lá eles não falam pneu furado, eles falam pneu chato, plano. Né? Então, antigamente as flat screens eram uma novidade. Então você falava, essa televisão aqui é flat screen, porque antigamente era aquele tubão redondo, né? Flat é qualquer coisa bem plana. E quando você fala flatter top, ele tem esse teto aqui mais reto. Não é tão mais reto do que os antigos Beatles, but ok. E less rounded body, um corpo menos redondo também. Ok? O que mais eu tenho para mostrar para vocês? Depois eu quis mostrar a palavra... teve essa parte aqui do escândalo. E eu tenho a dizer em defesa da Volkswagen que sim, ela was hurt in the recent years by this scandal. Mas ela foi a mais manchada porque ela foi a primeira a ser descoberta e ela foi a única que né, descoberta durante alguns anos. Então até hoje a imagem dela é mais ferida do que as outras. Mas depois de alguns anos descobriram que um monte de outras montadoras também estavam envolvidas no mesmo tipo de fraude, no mesmo tipo de teste. Inclusive os nossos honestos, maravilhosos japoneses, a grande maioria das montadoras lá também roubava nesses testes aqui e também usava esses dispositivos da mesma maneira. O problema é que quando descobriram as outras montadoras ao redor do mundo inteiro, ninguém estava ligando mais, porque você já tinha o precedente da Volkswagen e você já tinha visto que o impacto foi mínimo. Tipo, ninguém deixou de comprar carro da Volkswagen só porque descobriram que porque eles estavam roubando lá nesse teste. Meio que o pessoal cagou para isso. E aí as outras, elas acabaram sendo menos prejudicadas quando a verdade veio à tona. E assim, parece que coisas têm sido feitas a respeito disso e tomara que seja mesmo, né? Tomara que a gente tenha de fato essa mudança. Não que desse para parar de produzir todos os carros enquanto eles não sabiam como arrumar isso. Depois a gente teve they were saying that okay, this new design appealed mainly for female buyers. Appealed, né? E depois aparece aqui de novo, in an effort to make it appeal more to men. Então, que raios é appeal? Se você procurar isso no dicionário, vamos procurar aqui. Eu recomendo um dicionário e uso outro, né? But alright, you have appeal, que é apelar, né? É apelar, implorar, requerer, fazer uma petição. E sim, no juridiquês, appeal aparece muito, né? No sentido de fazer uma apelação. Mas quando você vai lá no rodapé, quando você está quase acabando, sem esperança de que haja alguma coisa diferente disso, a gente tem um significado completamente diferente, que appeal significa to be interesting, to be attractive. E isso explica o termo sex appeal, né? Então, quando você fala como que eles falaram aqui? It made it appeal more to men, significa que você quer tornar o carro, onde que está a palavra agora que eu perdi, meu Deus? Se você quer tornar o carro mais atraente, mais tentador, mais fascinante, mais atraente ao público masculino. Eu, sinceramente, acho que não deu certo. Acho que o homem, quando quer esse carro aqui, ele prefere o vintage, aquela versão antigona lá, ou então, com o dinheiro disso daqui, dá pra comprar uns carros muito mais legais. And I think that's it. Chega de curiosidade, né? Já estamos com 15 minutos de vídeo. Meu Deus, eu queria que fosse 5. Deem desconto pra minha cara de sono, mas se vocês disserem pra mim que toleram essa minha cara estragada, eu vou começar a gravar todo vídeo toda vez que eu tiver insônia e aí vocês vão ter vídeo todo dia. Me digam aí o que vocês acharam e a gente volta com mais na próxima. Um grande abraço, um bom dia, bom trabalho pra vocês.